Pessoal, vou fazer uma gravação da aula de continuar o assunto de treinamento desportivo, que a gente parou na última aula, e eu só queria, na verdade, voltar rapidinho. Vamos lá, vamos voltar. Voltar um slide que eu estava, não é esse, é aqui. Que eu acabei a aula, eu falei um pouco desse slide aqui, essa questão de quando a intensidade vem muito cedo, às vezes, e o atleta chega no seu pico de competição antes da hora que deveria, ou ao contrário, quando demora a vir a intensidade, o atleta tem um pico atrasado. E eu não sei, depois, quando acabou a aula, veio uma aluna fazer uma pergunta e eu não sei se ficou a impressão para vocês de que sempre que acontece esse erro, assim, de ter o pico na hora errada, ou aparentemente um pico na hora errada, que seria um erro do treinador, no sentido de ter elevado a intensidade no momento errado, por exemplo, durante o polimento, tá? Mas só assim, ó, só para dizer assim, quando acontece essa coisa de, por exemplo, o atleta vai para uma prova importante e não tem um resultado bom, e um tempo depois ele tem um resultado muito bom, ou ao contrário, ele vem tendo resultados muito bons no treino e chega no dia de prova e tem um resultado ruim, tá? Uma das coisas que pode acontecer é isso que eu falei realmente de ter uma intensidade elevada no momento equivocado, tá? Mas isso é uma das coisas que pode acontecer para que leve a essa situação, tá? Eu acho que quando eu falei, como o foco era essa questão de subir a intensidade, eu não sei se pode ter ficado essa impressão de que é a única coisa que faz acontecer esse problema seria esse erro de treinamento, tá? Eu vou dar assim, ó, alguns exemplos de situações que isso pode acontecer. Olha, o sujeito vai, ele está treinando muito bem, com resultados muito bons, aí ele viaja para uma competição importante e o sujeito come alguma coisa estragada e acorda mal do estômago no dia da prova e tem um resultado ruim, por exemplo, por causa disso, tá? E aí, olha, ele vinha muito bem e aí na prova ele saiu mal. Não quer dizer que foi um erro de manejo de intensidade, ou às vezes uma noite mal dormida faz com que a pessoa não tenha um resultado bom, enfim. Só para ressaltar aqui, essa situação pode acontecer dessa aparente que, olha, ele estava super bem e na prova não foi bem, ou ele não foi bem na prova e teve um resultado muito bom depois, em que uma possibilidade é sim esse equívoco no momento de subintensidade, mas várias outras coisas podem acontecer que levam esse tipo de problema também para um atleta. Certo? Só para. Porque a aluna me fez uma pergunta quando acabou a aula e eu fiquei, será que ficou essa impressão geral de que sempre que esse problema que acontece, a culpa, entre aspas, é do treinador, né? E não é exatamente essa situação, tá? Bom, voltar de onde a gente tinha parado. Então, durante a fase preparatória, né, aquela fase inicial lá, em que a gente está, na verdade, a gente está ainda planejando o que vai ser feito com o atleta em termos de periodização, a gente precisa sentar e ver principalmente essa questão do calendário, tá? Então, ver quais são as competições-alvo que tem previstas já. Então, vai ter competições principais mais importantes e competições intermediárias que vão servir como treinamento. O que se tem de recurso? Que eles, olha, tem dinheiro para ir a todas as provas, se for o caso, tem dinheiro para fazer um training camp, que é passar, sei lá, 15, 20 dias num outro lugar, fazer um treinamento diferenciado. Precisamos de algum tipo de orçamento para compra de material, equipamento, enfim. E também ver quais são os locais que o atleta tem para treinar, tá? Então, olha, o que que ele tem à disposição dele em termos de, sei lá, pista de corrida, academia, piscina, raia de remo, equipamento de remo seco, enfim, aonde que ele vai fazer esse treinamento dele, o que que ele tem disponível para ele. E também, imediatamente, né, antes de começar o trabalho propriamente dito, a gente passa por uma fase de diagnóstico, onde a gente faz alguns testes com o atleta para ver como é que ele está, tá? Então, isso tem uma intenção muitas vezes dupla, quer dizer, para ver, olha, se já é um atleta que tu conhece, olha, vamos começar mais uma nova temporada, vamos ver o que, entre aspas, se perdeu durante o período de férias ou de transição, como é que tu está hoje em dia, e também serve para que tu estabeleça um chão ali, porque, olha, hoje em dia ele está assim, então se eu vou querer prescrever algum tipo de treinamento com base numa porcentagem de intensidade ou algo parecido, tu sabe como é que ele está hoje em dia para tu poder fazer essa prescrição, tá?
Também, aí é uma parte muito mais específica de cada esporte, mas essa questão da preparação técnico-tática, né? Ver, isso aqui é mais aplicado para equipes, na verdade, ver quais são as possibilidades em termos de mudança de alguma tática, se está lidando com um time, alguma coisa assim, que vão ser utilizadas na temporada que está por vir. Aí, uma coisa bem específica, que é a questão da preparação psicológica. Nem todo atleta, nem todo treinador vai ter isso. Para algumas modalidades tem isso de maneira muito mais importante que outras. Quem trabalha com equipe, quando tem à disposição algum psicólogo que possa acompanhar o time, é uma coisa que ele é muito boa. Às vezes o atleta já traz consigo algum histórico de, sei lá, problemas psicológicos, enfim, qualquer coisa de desordem de saúde mental, esgotamento por estar no alto nível há muito tempo, mas enfim, ver o que vai ser feito nessa esfera psicológica em relação ao atleta ou à equipe. E na parte de controle médico também, fazer algum tipo de exame. Geralmente tem algumas baterias de exame que se faz com o atleta. Então, às vezes pega o atleta e leva para um laboratório, vai lá, faz exame completo de sangue do sujeito, uma coleta de VO2, avaliação antropométrica, porcentagem de gordura, esse tipo de coisa assim. Tudo que é avaliação que vai se fazer nessa área mais clínica, médica ou laboratorial, tá? Pode, por exemplo, descobrir que, olha, a pessoa está vindo de uma fase de transição e a pessoa está com um quadro de uma leve anemia, por exemplo. Então, antes de começar a botar treino pesado em cima dela, vamos tentar reverter isso aí, tá? Algum caso, sei lá, está com algum problema de alguma inflamação, algum problema dentário que vai poder logo adiante ali mexer com o rendimento dele, tá? Então, eu já tive situação, por exemplo, que tinha um atleta que ele precisava fazer uma pequena cirurgia que não era emergência, por exemplo, né? Então a gente faz essa cirurgia durante a fase de transição, após as competições principais, e aí na volta, claro, faz uma avaliação de como é que ele ficou após a cirurgia, por exemplo, se já foi tudo recuperado, se tu pode, na verdade, começar a fazer o treino já puxando mais pelo atleta. E então, o planejamento em si, como é que é? A gente vai dizer o que ele vai ter de objetivos parciais esse ano, tá? Fazer um plano, então, para tudo isso que eu acabei de falar, desse lado físico, psicológico, técnico, tático, ver quando é que vão ser feitos os controles médicos, então, se vai ter que fazer um tipo de exame, tá? É muito comum o atleta ter meio que um cronograma assim de avaliações de sangue, por exemplo, tá? Isso é mais evidente em algumas modalidades que outras. É muito comum com mulheres de algumas modalidades, como corredores, estarem sempre no limite inferior ali, quase entrando em anemia, por exemplo. Então tem que ficar sempre em cima vendo se precisa suplementar, por exemplo, tá? Um plano de controle alimentar, aí foge da nossa área, né? Isso é da área da nutrição, mas, enfim, é preciso haver uma conversa entre o lado nutricional e o lado de treinamento para que isso seja feito de uma maneira sincronizada. Então, existem algumas situações em que se faz uma mudança bem brusca, por exemplo, olha, nessa fase aqui, vamos dar uma boa reduzida, por exemplo, em proteína e gordura e carregar muito em carboidrato, ou o inverso, reduz um pouco o carboidrato e carrega em gordura, por exemplo, mas, enfim, é uma coisa que tem que ser planejada, e não dá para ser um tipo de planejamento isolado, treinador e nutricionista, tá? Eles têm que conversar para saber, porque dependendo do que vai ser feito, a nutricionista precisa intervir para tentar alimentar o atleta de uma maneira mais adequada para aquela fase do treinamento. Aí tem questão quando fala ali hábitos de vida, né, pessoal? É uma coisa que geralmente é uma área meio delicada da gente entrar, e aqui eu estou falando bem do mundo amador esportivo, que é, olha, às vezes o atleta exige do treinador uma série de coisas, ele quer rendimento, ele quer um treino super bem feito, elaborado, mas só que o cara, no lado pessoal dele, o cara não tá nem aí, o cara só quer saber de fazer festa, não come o que tem que comer, dorme mal, enfim. É uma questão mais de, olha, o atleta precisa entender uma coisa, né? E que eu vou falar assim, aqui 100% atleta amador, tá? Um atleta amador, vamos dizer, treine aí por volta, vamos dizer, de 15 a 20 horas por semana, né? E então, quer dizer, o treinador tem algum tipo de ingerência, algum tipo de superioridade em mandar
no atleta durante essas 15 ou 20 horas em uma semana, né? Só que a semana tem 168 horas. Então, quer dizer, ah, não basta o cara querer ser atleta naquelas 15 horas só, entende? Então, se a pessoa quer ser atleta mesmo, pode ser um atleta amador, inclusive, mas enfim, a semana tem 168 horas, tu tem que ser atleta nesse tempo todo, entende? Tu tens os teus afazeres pessoais, agora tu não pode fazer de conta que somente aquilo que tu faz durante as horas de treinamento é que vão ter o efeito sobre o teu rendimento, tá? Porque se o cara vive como atleta 1 hora e meia, 2 horas por dia, nas outras 22 horas o cara quer ser uma coisa que não tem nada a ver com o mundo esportivo, tipo viver bebendo, dormindo mal, etc. Bom, não vai ir adiante e não adianta depois querer jogar a culpa para cima do treinador. Tá? Mas enfim, claro que isso aí num atleta profissional isso é uma coisa muito mais evidente, mas acontece no mundo amador também de existir uma cobrança muito grande em cima do treinador, tá? É tipo aquela coisa, a pessoa vai à academia 3 vezes por semana, 1 hora em cada dia, né? Segunda, quarta e sexta, 1 hora. E aí são 3 horas por semana. Cara, aí nas outras 165 horas, o que que tu faz? Então, não acha que vai ter algum milagre aqui por causa dessas 3 horas, se nas outras 165 horas a tua vida não está condizente com o que tu está buscando, tá? E aí, então, uma coisa que se faz, que se pode fazer, mas isso aqui é muito teórico, tá? É um quadro tipo esse aqui, ó. Isso aqui, o que que tem esse desenho aqui? Esse desenho aqui tem aquela linha pontilhada é uma linha de volume de treinamento e a linha contínua é uma linha de intensidade, tá? Isso aqui é um típico macrociclo aqui, indo de março a novembro, por exemplo, com uma intensidade que vai subindo ao longo da temporada, se chega ao final da temporada com a intensidade mais alta, com a competição mais importante, um volume que sobe mais ou menos até o meio do treinamento, quando encerra a fase básica, então, né? Depois o volume começa a cair, a intensidade segue aumentando. E esses quadrinhos aqui embaixo é só assim, ó, o que tem aqui? Avaliações. Então vai ter uma avaliação aqui inicial, aí depois faz uma avaliação no meio da fase específica, ver o que se ganhou até lá, e uma avaliação um pouco mais perto das competições importantes. Aí tem aqui uma divisão de fases, uma fase básica, aonde seriam os treinos menos específicos, aqueles treinos mais gerais para melhorar a capacidade física, melhorar a força, melhorar a VO2, se tiver que emagrecer, melhorar flexibilidade. Depois uma fase mais específica, depois caindo nos períodos pré-competitivo e competitivo, tá? Aqui os meses, os dias das semanas, os microciclos e o tipo de microciclo, é uma coisa que a gente vai ver depois, mas é microciclo de incorporação, ordinário, 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 microciclo de choque, enfim. Na verdade, é um rótulo para cada semana, de acordo com o tipo de treino que vai ser feito naquela semana. Em seguida, a gente vai ver depois isso aqui. E aqui também tipos de mesociclo, tá? E, claro, vai chegando mais para frente, então tem um pré-competitivo aqui e um competitivo de provas menos importantes e depois um outro ciclo pré-competitivo e competitivo encerrando o ano com a prova mais importante, então. Tá, mas isso aqui é um esboço, assim, do que seria um projeto, pensando assim, olha, aqui não tem nada de prescrição de treinamento ainda, olha, o que que ele vai fazer no dia 15 de outubro, não se sabe disso, tá? Só assim, olha, eu sei que lá pelo mês de agosto, por exemplo, vai ser quando ele vai estar fazendo essa inversão de que o volume vai começar a estar abaixo da intensidade, tá? Então, assim, eu sei que, por exemplo, no final de maio ele vai chegar no maior volume de treinamento dele. Então, são coisas que tu consegue prever já de antemão, né? Eu sei que a maior intensidade ele vai experimentar lá após o meio de outubro, por exemplo. É mais ou menos isso. E, é claro, isso aqui é um planejamento teórico, né? E que ele é muito bonito no papel, só que aí o sujeito vem aqui, o cara chega na última semana de abril e ele se machuca, por exemplo, tem que ficar parado por 15 dias. Tu simplesmente bota isso aqui fora, e aí quando o atleta voltar, olha, estou apto a treinar, de novo, tu para, repensa e faz tudo outra vez. Muito claro que o calendário não vai mudar, mas agora o tempo que tu vai ter para pegar o atleta após uma lesão, condicionar de novo, vale a pena fazer o que tu vai estender essa fase básica, tu vai encurtar, tu vai pegar o tempo que tinha de específico e encurtar, mas enfim, como é que tu vai fazer agora com essa novidade que foi essa lesão para traçar novamente essas retas aqui e pensar em como chegar, né, no final do ano que tu quer com um rendimento
mais elevado. E aí, então, feito esse planejamento todo, essa elaboração de projeto, então a gente vai entrar no período preparatório, que é quando a pessoa realmente começa a treinar. E geralmente tu tem essa divisão em fase básica e fase específica, tá? É bem lógico, mas o que é, mas o que se busca com cada uma, né, dessas fases? Então, a básica, tu não está muito olhando para o tipo específico do esporte. É óbvio que tu não vai pegar na fase básica e fazer o cara passar horas, horas e horas e horas nadando, por exemplo, se aquele cara ali é um ciclista. Não faz muito sentido. Tu pode trabalhar o VO2 máximo do cara dessa forma, não específico, mas tu não vai fazer esse tipo de coisa. A gente fala assim, não tem muita ênfase em fundamento específico, porque a finalidade dela é assim, olha, eu quero melhorar nele o VO2, eu quero fazer essa pessoa ficar mais forte, mais flexível, ou é um sujeito que ficou muito tempo parado por alguma razão e ele precisa perder agora uns 8 ou 10 quilos, então o que tu vai fazer com ele para deixar o corpo dele condicionado de forma geral para aquele suporte que vai vir depois, que vai ser a fase específica, então, tá? Então, é criar um alicerce, vamos dizer assim, em termos de condicionamento do atleta, para ele suportar a fase que vai vir depois, a fase específica. E aí tem uma ênfase muito grande em volume nessa fase, então a sobrecarga é muito calcada em aumentos de volume nessa fase básica. É um período em que o atleta vai relatar muito que ele está sempre muito cansado, porque são treinos muito monótonos, de muito volume, enfim, com uma intensidade baixa, né? Porque a maioria dessas coisas que eu falei, tipo aumentar VO2, aumentar a força, são coisas que elas são capacidades físicas que elas dependem muito do volume de treinamento, tá? Então, tu não vai pegar alguma pessoa que está lá parada há algum tempo ou que está precisando retornar aos treinos e botar esse cara a fazer treininho de HIIT de 15 minutos só, 3 vezes por semana, e achar que isso vai ser suficiente para ele criar uma base forte para suportar um treino específico depois, tá? E aí, então, a gente vai fazer isso aqui, ver condição física geral, tá? Desse atleta, o lado técnico e tático, e aí sim, cada esporte vai ter o seu foco aqui em relação a como melhorar os fundamentos, tá? Então a gente vê uma grande diferença aqui, a gente começa a ter já as distinções, tipo assim, ó, tu pode ser um preparador físico de uma equipe sem necessariamente entender muito assim em relação àquela modalidade esportiva, tá? Então, o sujeito ele faz preparação física para tenistas, jogadores de vôlei, jogadores de futebol. Quer dizer, ele pega esses atletas e deixa eles aptos fisicamente. Entende? Agora, se o sujeito vai ser o treinador de tênis, cara, tu tem que entender muito de tênis, entendeu? Então, assim, ó, a preparação física, ela é muito mais global e geral. E quando a gente sai dela, quando a gente vai tanto para a fase específica quanto para a fase mais técnica e tática, aí sim a coisa tem que ter muito mais identidade com aquela modalidade esportiva, tá? E aí cada esporte vai ser feito de um jeito, certo? Mas só quero ressaltar porque vou dar um exemplo para vocês. Eu não tenho intimidade com futebol, é uma modalidade com a qual eu não tenho nenhuma intimidade. Agora, eu saberia fazer uma preparação básica para deixar os jogadores de futebol aptos fisicamente, no sentido de velocidade, uma certa explosão muscular para fazer corridas curtas, um bom nível de resistência para suportar uma partida inteira, ver se o cara não precisa emagrecer, ver se o cara não precisa aumentar a força. Essa parte mais geral, mais básica, a gente consegue fazer mesmo sem ser um grande entendido daquela modalidade específica, tá? E aí também, de novo, o terceiro ponto ali em relação à nutrição que a gente falou já, e a parte de controle médico e controle de hábito de vida dos atletas, aquela coisa de tentar ver como é que está a vida dele fora do mundo esportivo. Bom, uma outra coisa que se faz nessa fase básica é o seguinte, é experimentar coisas novas, tá? E aí, se a pessoa é, por exemplo, um nadador, não tem muito que ele vai experimentar, porque é um esporte que depende basicamente de um corpo dentro da água, tá? Agora, se o sujeito, por exemplo, é um jogador de tênis, e ele está mudando de patrocínio, ele vai mudar a marca de raquete que ele vem usando. Cara, a hora é agora. Tá? Não deixa para pegar a raquete do patrocinador novo na semana de entrar no US Open, por exemplo, que tu não vai estar acostumado com ela. Então, olha, tudo que tu vai querer fazer de mudança agora, para essa temporada, é interessante fazer agora na fase básica para tu ter tempo de fazer essa mudança e te acostumar com equipamento novo, tá? E tem algumas questões, pessoal, que a mudança de equipamento pode gerar alguma mudança biomecânica ou algo assim, e não está totalmente isolado algum risco de alguma pequena lesão, por exemplo, por causa disso aí.
tá? Então, ou assim, olha, a pessoa ela quer mudar a biomecânica. Então, olha, o sujeito é corredor e de repente, olha, eu quero mudar um pouco a minha pisada, por exemplo. Tá? Porque eu acho que se eu começar a pisar desse jeito aqui, eu vou correr mais rápido. Ok, vamos experimentar. Quando? Agora que eu estou há 8 meses distante da minha competição mais importante. Por quê? Quando pega um corredor e faz ele começar a correr de uma forma diferente de repente, a chance dele ter alguma dor muscular é bastante grande nas semanas seguintes. E tu não quer que isso aconteça próximo de competição, tá? O que é aquela palavra ali, bike fit? É o que se faz, por exemplo, no ciclismo, que é aí tem várias técnicas hoje em dia, com o auxílio de muita coisa eletrônica, de fazer o posicionamento do ciclista em cima da bicicleta. Aí tu pode, joga o banco para frente ou para trás, sobe um pouco, baixa um pouco o banco, a posição que o taco fica preso embaixo da sapatilha, a distância do avanço ali, daquela peça que segura o guidão mais para frente ou mais para trás, enfim, uma série de coisas que se faz para tentar deixar o atleta mais confortável, com menos risco de alguma lesão por esforço repetitivo e, ao mesmo tempo, mais aerodinâmico possível, tá? Então, quer dizer, não dá para fazer isso aqui às vésperas de uma competição, é o tipo de coisa que se faz em fase básica, tá? E também quando é um esporte que usa equipamentos externos, né? Tipo a estrutura que se usa em ginástica, por exemplo, olha, é bom que tu possa fazer as adaptações num período básico bem longe de competição. E aqui, claro, vão entrar treinos de mais baixa especificidade, como a musculação. E aí varia bastante de esporte para esporte e até uma questão meio que de filosofia e crença pessoal de acordo com o treinador. Então, por exemplo, tem muito treinador de, sei lá, de maratonista que fala assim, olha, ele faz musculação, mas ele só faz musculação durante 5 meses do ano, quando ele está longe de competição. Depois, quando chega perto de competição, faltando mais ou menos 1 mês e meio para começar as competições, ele para com os trabalhos de musculação e fica só correndo, por exemplo, tá? Isso aí é uma coisa que vem variando muito ao longo dos anos, mas ainda tem muita coisa de aquele atleta faz desse jeito, esse treinador acredita assim, então não tem uma regra para a gente dizer todo atleta de tal modalidade não faz musculação, ou todos fazem, ou todos só fazem fase básica. Tem bastante coisa por aí, até porque não quer dizer que tem que ter uma fórmula que sirva para todo mundo, tá? Então, mas enfim, é uma fase que a gente tem tempo para fazer esses treinos de baixa especificidade. E aí, quando entra na fase específica, então, a intenção é deixar o atleta o mais um melhor rendimento possível dentro daquela modalidade dele e da prova dele, tá? Então é pegar, olha, a especificidade de biomecânica, de a metabólica, de tempo de prova, etc e tal, e deixar a pessoa a mais afiada possível para fazer aquela prova que ele precisa fazer, tá? Então aqui sim a gente vai estar muito em cima do princípio da especificidade, e o que vai acontecer é aquela inversão, então, entre volume e intensidade, no sentido de que a intensidade ela vai começar a subir e o volume vai começar a baixar. Até porque, quando o volume começa a baixar, o atleta vai se sentir menos cansado e com menos cansaço, a tendência é que ele melhore a sua técnica também. Tá? Então, isso é uma coisa que vai acontecer. E essa fase, ela acaba com o polimento, então. Que é aquela fase, são aquelas 2 a 5, 6 semanas ali pré-competitivas em que a gente deixa o atleta realmente preparado para fazer a sua prova mais importante. Aí, então, acontece essa redução de volume aí, a intensidade sobe, e quando a gente olha a carga que o atleta está sendo submetido, muitas vezes é uma carga superior até a que ele estava na fase básica. O que está ali em negrito, pessoal? Carga total. A carga quando a gente fala em carga de treinamento, eu estou falando de uma coisa que combine o volume e a intensidade, tá? Eu não sei se olha o quanto esse atleta está sendo desgastado, por exemplo. Então, eu vou dar um exemplo matemático, ver se vocês entendem. Assim, ó, um treino de 10 minutos, tá? Numa intensidade 100, um número totalmente hipotético, então 10 minutos a 100 é 1.000, tá? A carga é 1.000. Agora, se eu faço 20 minutos numa carga de 50, numa intensidade de 50, 20 vezes 50 também é 1.000. Quer dizer, a carga é a mesma, entendeu? Então, você fala, quando se fala em carga total, é uma combinação de volume e intensidade. Então, não quer dizer que ele vá ter muitas horas de treino, mas às vezes tu pode ter reduzido o treino dele pela metade, em termos de volume, mas tu ter dobrado a intensidade. E a carga que ele está recebendo ali, a carga continua sendo a mesma, tá? Então, sempre pense nisso aí. Uma das formas que eu fazia para cálculo de carga total
era aquela questão de percepção de esforço. Então, eu pedia para o atleta sempre me pontuar, fazer isso. Olha, o treinamento de hoje, de 0 a 10, qual foi a carga que tu sentiu? Tá? E aí eu multiplicava esse número pelos minutos em que ele treinou. Então, um treino de 40 minutos em que ele me relatasse carga, percepção de esforço 10, 40 vezes 10 é 400, esse treino representa a mesma carga do que se ele me dissesse, olha, o treino hoje foi de 80 minutos, mas foi com percepção de esforço 5, tá? Que vai dar 400 igual. Mas, enfim, a carga é mais ou menos isso aí. E hoje em dia, tem vários aplicativos e plataformas de treino que eles fazem esse cálculo aqui, tá? Então, por exemplo, tudo que é coisa que eu faço de atividade física, eu faço upload através de um aplicativo do relógio. Isso vai lá para um aplicativo chamado Training Peaks. E ele faz um score de estresse para a minha semana. Na verdade, ele faz um cálculo um score de estresse para cada treino, né? E depois ele fala, olha, essa semana o teu score de estresse foi X, por exemplo, e tu consegue ter uma noção. Como é que ele faz esse cálculo de score? Não é muito claro no site ali, mas basicamente o que ele olha é a duração que esse treino teve e como é que foi a tua frequência cardíaca. Então, essas duas coisas eu sei que ele leva em conta, não sei se ele leva em conta mais alguma coisa, mas ele faz alguma continha lá interna, algum algoritmo lá no site que fala, o estresse desse teste aqui hoje foi 63, por exemplo. Tá? E aí ele vai somando e fala, olha, essa semana, considerando todas as sessões de treino que tu fez, a tua carga semanal foi essa aqui. E essa alternância que a gente faz, então, de quando vai baixando o volume e subindo a intensidade, então, nessa fase mais específica, é justamente para tentar evitar o overtraining, tá? E aí, o que vai acontecer? A gente tem essa... Porque se a gente continuasse subindo a intensidade sem baixar o volume, ia ficar uma carga muito grande. E aí o atleta, então, tem uma chance grande que ele entraria em overtraining em seguida, tá? E aqui, o segundo tópico aqui está dando somente essa explicação do que eu falei em relação a carga total, tá? Então tem um ponto de equilíbrio aqui em que a carga que ele vem recebendo não vai ser tão alterada assim, porque à medida em que tu vai aumentando uma coisa, tu vai baixando outra, quer dizer, o cara vai recebendo sempre a mesma pancada, né? A grande diferença que tem é que quando tu vai baixando o volume e aumentando a intensidade, apesar da carga total de treino ser igual, o atleta está treinando menos tempo. E quando ele treina menos tempo, ele consegue descansar mais. Entende? Então, tem essa diferença, assim, de que, olha, mesmo que a carga que ele venha recebendo agora é a mesma, porque a intensidade aumentou e o volume baixou, a questão é que ele vinha treinando 25 horas por semana e agora ele está treinando 14 horas por semana. Bom, a carga é igual quando a gente olha essa combinação volume e intensidade, só que quando ele tem o atleta que de uma hora para outra começou a treinar 11 horas a menos por semana, esse atleta tem agora 11 horas a mais para descansar. E aí que o rendimento começa a subir, tá? Por causa dessa combinação de que ter mais tempo livre, livre entre aspas, significa mais tempo para descansar, comer, dormir, enfim, fazer algum tipo de coisa paralela, tipo massagem, alguma coisa dessa assim, certo? E aí, então, justamente o que eu estou falando, quer dizer, é uma fase em que tu vai começar, então, a ter esse tempo para colocar essas atividades aqui, que a gente chama de não vou chamar de profilaxia de lesão, mas sim, coisas que são alternativas que ajudam bastante no relaxamento e no processo de recuperação do atleta, tá? Então, massagem, quiropraxia, osteopatia, alongamento, quer dizer, coisas que vão ajudar o atleta a relaxar, que vão ajudar a diminuir um pouco as dores do dia a dia que o treino, que a pessoa vai acumulando, tá? Então, algumas modalidades, elas são bem clássicas em relação ao que usar, tipo massagem. Então, o ciclista de estrada, por exemplo, toda a etapa que ele acabou de competir, o ritual é o mesmo. Ele vai fazer uma refeição leve, ele vai tomar um banho, passa por uma massagem, depois vai fazer uma refeição grande. É sempre esse passo a passo aí, tá? Então, tem equipes de massagistas que acompanham as equipes. Então, tem algumas modalidades têm mais apego a isso aí, tá? Se me perguntar, tá, cientificamente a massagem funciona para alguma coisa? Nunca vi comprovação, mas como não faz mal e todo mundo se sente bem, segue se fazendo, tá? E quando a gente fala dessa coisa de fase básica específica, pessoal, tem
duas coisas que a gente precisa pensar também, assim, ó, quando um atleta que está começando a sua vida esportiva, geralmente a gente diz assim, olha, aqueles primeiros anos de preparação vão ser anos mais básicos ali, tá? Em que tu quer é que o atleta melhore na sua modalidade, se acostume com a rotina de treino, fique com uma técnica bem aprimorada, comece aos poucos a competir, mas assim, ele está iniciando ali, ou seja, é como se ele tivesse num enorme período básico ali, tá? E aí, bom, depois a outra forma de ver uma fase básica é ou no início de uma temporada, que é o professor tirou um período de férias e está voltando agora, então vai ter uma fase básica ali, ou ele se machucou e está voltando de uma lesão e precisa de novo fazer algum reforço, alguma coisa que tenha a ver com essa fase básica de treinamento, tá? Mas então, é bem comum de ver assim, um atleta juvenil, por exemplo, apesar de já competir, né? O treinamento dele é um treinamento muito mais amplo, muito mais global, assim, do que ser muito específico. E no outro extremo, quer dizer, atletas extremamente experientes, o que a gente vê? A pessoa não tem mais uma necessidade tão grande de ter fases básicas de vários e vários meses. Por quê? Porque ele já tem um alicerce de condicionamento físico muito bem estabelecido. Então, o cara que só ele tira umas férias de 15 ou 20 dias, ele volta. E olha, na questão de 6 semanas, 8 semanas, ele já está apto a competir no seu máximo já. Então, ele não precisa ficar 3, 4 meses em fase básica, mais uma vez. Tá? E aqui, então, sugestão aqui, né, de o tempo que dura, quer dizer, olhando uma periodização anual, então, né, a gente teria, assim, uma fase básica aí de 4 a 5 meses, uma específica de 2 meses, e competição, tu conseguiria manter o atleta para competir durante 4 ou 5 meses do ano, tá? E o período de transição aqui. E se fosse uma periodização semestral, o que é uma periodização semestral? Preparar o atleta para 2 picos no ano, né? Aí tu faria uma divisão que seria mais ou menos a metade, tá? E aqui em azul que eu já comentei, quer dizer, quando o atleta vai começando a ficar mais maduro, cada vez mais ele vai deixando de ter necessidade de fazer fases básicas muito longas, porque tudo aquilo que se trabalha em fase básica, ele já tem muito aprimorado no corpo dele em relação às capacidades físicas que ele precisa ter, tá? Então, algumas coisas que se fala por aí, que diz, ó, quando tu aumenta um pouco a fase básica, tu consegue ter um ápice mais prolongado. O que é esse ápice? É aquele tempo que o atleta fica com um nível de rendimento bom e ele está capacitado a competir. Outra coisa, como a fase básica tu trabalha as capacidades físicas, como força, flexibilidade, as coisas assim, teoricamente, quando tu tá com isso bem estabelecido, tu diminui um pouco o teu risco de lesão também. E também tu vai deixar esse atleta mais apto a suportar umas cargas específicas mais pesadas, mais fortes, tá? Aí tu pode aumentar um pouco a fase específica quando tu vai tentar ver realmente qual é o máximo que o atleta tem. Porque, olha, se tu projeta uma fase específica muito curta, tipo um mês só, um mês e meio, pode ser que ela não seja suficiente para deixar aquele atleta no mais alto nível que o corpo dele suporta, por exemplo. Então, olha, vamos aumentar um pouco a fase específica, tipo, de um ano para o outro, de um ano para o outro, para ver se ele vai continuar aumentando de rendimento quando a gente vai aumentando essa fase específica, tá? E é então o que se faz, na verdade, é uma interação assim entre essas duas coisas que tu quer fazer com um atleta, né? Tu quer que ele fique numa apto a competir por mais meses no ano, talvez tu deva aumentar a fase básica, ou tu quer que ele chegue em rendimentos melhores e ele já tem um histórico muito bom esportivo, talvez tu possa aumentar somente a fase específica. Então, isso depende bem do que vai ser feito para aquela temporada. E aqui, então, o que eu venho falando, mas só para colocar, só para mostrar aqui, então, o que a gente costuma trabalhar, então, nessas duas fases, nas fases básicas e na fase específica, tá? Todas aquelas capacidades mais, como eu falei, muito calcadas em volume, muitas vezes, resistência aeróbica, flexibilidade, tá? E aí, as coisas que são mais específicas, então, já força explosiva, resistência anaeróbica, agilidade, são coisas que vão trabalhar mais de forma específica para a modalidade daquele atleta, depois de ele estar com essa parte física aqui mais bem estabelecida, certo? Na parte técnico-tática, de novo, muito específico de cada esporte, tá? Mas aí
principalmente aqui na fase técnica, ver essa questão de como é que está o gesto esportivo, por exemplo. Então, como eu falei, não vai mudar alguma coisa no gesto esportivo, na biomecânica do atleta na fase específica. Ele tem que chegar lá, chegar para a fase específica já com a mecânica dele de praticar a sua modalidade bem estabelecida e não vai querer experimentar uma movimentação nova ou algo assim semanas antes de uma competição. Tá? E na fase médica aqui, bom, não tem muita uma coisa fechada, mas basicamente fazer algum tipo de. Se o atleta tem alguma lesão, alguma doença que ele precise curar, quanto mais isso for feito longe das competições, melhor. Tá? Então, profilaxia de alguma doença ou algo do tipo, prevenção de lesões, enfim. Aí, quando vai chegando na fase específica, o que mais a gente busca, na verdade, com serviços, não necessariamente médicos, mas fisioterapia, etc. e tal, é prevenção de lesão, sempre prevenção de estafa, quer dizer, não deixar o atleta entrar em esgotamento. Tem uma coisa bem, não é aqui, bem específica dessa coisa de quando fazer os testes com o atleta. Uma coisa é avaliação médica, outra coisa é teste, tá? Eu não cheguei a mencionar. Tem um lado psicológico, pessoal, de fazer avaliações com o atleta, que é assim, ó, aquela avaliação, uma bateria de testes feita lá no início da temporada, ela é meio que obrigatória de ser feita, tá? As que vão ser feitas depois, tu tem que ter um certo cuidado, porque alguns atletas, se eles fazem um teste, vamos dizer assim, 3 semanas antes de uma competição importante, o sujeito ele faz um teste e ele se sai mal, tá? E até tu, como treinador, tu pode pensar, não, mas tá tudo bem, porque era para ele estar muito cansado agora mesmo, eu não estava esperando um grande resultado desse teste aqui. Só que alguns atletas se abalam psicologicamente um pouco com isso. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, o treinador, quando você olha, talvez não seja melhor deixar ele até sem testar, por exemplo, porque na possibilidade de que ele faça um resultado não muito bom, pode ser que esse atleta fique abalado psicologicamente, por exemplo, então é melhor eu nem testar, tá? E essa questão de lesão, pessoal, que envolve também outros profissionais, como médicos que vão tratar o atleta, a lesão ele é o grande fantasma, o que mais assusta o atleta no mundo todo, tá? Porque, assim, ó, se a gente não se machucasse, seria muito mais fácil tu treinar muito mais, tá? E manter um nível de treinamento mais alto por muito mais tempo, tá? Porque a coisa mais comum, a gente falou já isso aqui, quer dizer, tudo aquilo que tu ganha durante semanas e semanas e semanas, aí tu te machuca, tu fica parado e tu perde tudo em 10 dias, por exemplo, tá? Então, tem muito atleta que, assim, eles treinam muito bem, eles nasceram para fazer aquele esporte, eles têm uma genética boa para isso, têm força de vontade, têm uma técnica perfeita, só que o sujeito seguidamente tem lesão. E é assim, ele começa a aumentar o rendimento, vai subindo, subindo, subindo e se machuca, tá? Ou ele está com um rendimento muito bom, chega perto de competição, o cara se machuca e vai competir lesionado ou nem vai competir. Então, essa sucessão de lesões é uma coisa que afeta muitos atletas, tá? Então, e tem um caso que é bem emblemático, assim, que é o Kelly Slater, que é considerado por quase todo mundo o maior surfista que existiu, que ainda está surfando, né? O Kelly Slater, ele tem 2 recordes, ele foi campeão mundial mais jovem e campeão mundial mais velho, né? A longevidade dele é uma coisa absurda, assim. E se estima que, na verdade, ele só não ganhou mais títulos mundiais por causa de um problema que ele tinha de ouvido quando ele era adolescente, que obrigava ele a ficar, às vezes, semanas fora d'água. Ele tinha um quadro crônico de inflamação no ouvido, que causava muita dor, e aí ele começava a surfar, daqui a pouco, olha, começou a ter dor de ouvido, tem que parar, tinha que parar, tinha que tomar antibiótico e ficar fora d'água 15, 20 dias. E aí, bom, perdia competição, perdia treinamento, perdia condicionamento, mas até ele conseguir curar de maneira efetiva esse problema dele, ele ficou muito num vai e vem, assim. Então, muita gente fala que, olha, na verdade, ele poderia ter começado a ganhar mais cedo até, ter sido um campeão mundial mais jovem ainda e ter ganho mais títulos ao longo da carreira dele, se não fosse esse problema crônico dele aí de lesão. Tá? Quando o atleta tem uma lesão, o ideal é a gente ter alguém que entende medicina esportiva para investigar. Tá? A gente não tem muito desses profissionais no Brasil, muito menos na nossa região aqui. A gente tem algumas pessoas com uma certa experiência em futebol, tá?
E é só em futebol. Tipo, o cara, olha, o sujeito foi médico do Inter, já, sei lá, tá, mas ele não. É assim, o que que ele sabe fazer? É pegar um cara que teve alguma lesão, muitas vezes ele vai ver as mesmas lesões a toda hora, tipo, rompimento do ligamento cruzado anterior, problema de menisco, uma coisa que mais acontece em futebol, e ele vai tentar curar essa pessoa, né? Agora, quem entende de medicina esportiva, pessoal, que vai lidar com lesão, a coisa mais essencial para esse profissional não é ele te dizer o que que tu tem que fazer para te curar. É, na verdade, dizer assim, olha, como é que tu te machucou e o que que eu tenho que fazer para evitar que tu te machuque outra vez, tá? Porque dizer para o cara, olha, tu tá com uma inflamação aqui nesse tendão, eu vou dizer para ti, tu fica parado por 15 dias e toma essa caixa de anti-inflamatório, que é uma coisa que meio que padrão quando a gente procura um médico que está com um problema relacionado ao esporte. Isso eu não digo que isso é 100% inútil, porque até te alivia a dor naquilo ali. Agora, o que que causou essa dor? Tá? Por que que eu tive isso aí? Então, a gente tem dois tipos de lesão no meio esportivo. A lesão traumática, ela é a melhor lesão que tu pode ter, tá? Porque tu sabe o que que causou. Tipo assim, olha, o sujeito é jogador de vôlei, ele pulou num bloqueio, quando ele caiu, ele torceu o pé. Que maravilha, cara. Tu bota uma tala, tu toma um remédio, tu para por um tempo, teu pé vai curar e tu volta a jogar. Ponto final, acabou a lesão. Essa lesão, entre aspas, ela é muito boa de se ter. A lesão que ela tem um trauma que tu conseguiu identificar. A lesão ruim de se ter, aquela lesão assim, olha, o sujeito é corredor. E aí, quando começa a aumentar o volume dele de treino, ele começa a ter uma dor nesse ponto aqui do quadril. O que que causa essa dor? É a duração do treino? É uma fraqueza muscular? Ele tem uma perna mais curta que outra? O que está causando isso? Entende? E assim, então não adianta eu me dizer, para por um tempo e toma anti-inflamatório, porque o que está causando aquela lesão vai voltar a acontecer, tá? Então, assim, olha, quando uma lesão ela se estende por mais de um ano para o outro, por exemplo, tu tem que rever o que está sendo feito com o atleta, que pode ser uma questão de precisar fazer um ajuste de equipamento, pode se fazer uma questão de ajuste de técnica, né? Que a modalidade tem, mas enfim, não basta dizer para o sujeito para por um tempo, bota gelo, toma anti-inflamatório, porque isso somente tu vai lá e é tipo, tu tem um barco que está furado, né? Tu vai lá e bota um adesivo para parar de entrar água. Mas, cara, tu tem. Tá, esse adesivo ele vai descolar. Então, em vez de botar um adesivo, tu tira o barco da água, limpa ali, lixa, fecha o buraco e depois tu bota o barco na água outra vez. Porque se tu ficar colando um plástico por cima, por quê? Porque a causa do negócio não está sendo mexida, tá? Então, lesão que vai carregando por muito tempo tem que ser investigada. E aí a gente tem uma coisa também do atleta amador, que o atleta amador não aceita muito ficar parado. Então, o pessoal adora tomar anti-inflamatório e seguir treinando, por exemplo, empurrando a dor com a barriga por um tempo. E geralmente essas lesões vão se arrastar por meses e meses e meses, tá? Então, eu tinha como princípio, assim, como quando treino alguém, assim, de, olha, se machucou, para tudo. A tua função agora não é treinar, a tua função agora é curar essa lesão. Então, não vou te passar treino nenhum, agora, o negócio agora é treinar. Bom, não quer dizer que a pessoa tem que ficar parada, mas o sujeito por exemplo, é corredor e está com uma lesão que machuca no quadril, mas para pedalar não tem problema nenhum. Bom, tu pode começar a pedalar então para não ficar parado. Agora, não vamos ficar tentando treinar anestesiado por um remédio, porque isso no longo prazo só vai ser pior. Então, a gente vê pessoas aí que têm lesão há 1 ano e meio já e está toda hora fazendo lá uma semana ou 10 dias com anti-inflamatório, alivia um pouco a dor, anestesia um pouco, volta a treinar e a dor volta a aparecer. Tá? Isso é meio burrice de se fazer. Então, aqui dois exemplos só. Por exemplo, a pessoa tem uma dor no quadril, tá? Pode chegar uma bursite trocantérica, que é uma inflamação ali do trocânter, que é aquele cabeção do fêmur que encaixa no quadril. Ali tem algumas coisas que podem causar essa dor, tá? Então, sem tu saber qual dessas coisas que está causando essa dor, tu vai passar a vida inteira tomando anti-inflamatório e não vai passar dor. Bom, se foi um trauma, olha, o sujeito anda de bicicleta, o cara caiu no chão, caiu de lado, bateu com o quadril no chão e está sentindo essa dor. Ok, tu sabe o que foi? Foi um trauma, tá? Agora, tu pode ter um encurtamento do tensor da face lata, né, que passa aqui ao lado da nossa perna, um encurtamento de glúteo máximo, uma fraqueza de algum dos glúteos, tu pode ter uma perna mais curta que a outra, pode ser um problema de coluna, pode ser uma artrose no quadril, tá? A escoliose pode causar isso, porque a coluna é torta,
e aí tu tenta consertar essa tortura e o quadril dói, pode ser, quer dizer, tudo isso aqui, e não estão todas aqui, tá? Aqui estão algumas coisas que podem causar uma certa dor no quadril, quer dizer, se tu vai no médico e ele te fala, olha, tu tá com essa dor, é uma bursite, é uma inflamação, o que que a gente faz? Fica parado tomando anti-inflamatório. Bom, só que se esse cara tem uma diferença de comprimento de membro inferior, o que que ele vai fazer? Precisa estudar para o que pode ser feito aqui, nesse caso. Olha, se é uma fraqueza de um músculo, vamos tentar reforçar esse músculo, entende? Para descobrir o que está causando. Lesão de joelho também, que várias coisas, pode ser um problema de coluna, pode ser um problema no glúteo, pode ser no tornozelo, pode ser uma pisada torta, pode ser de novo diferença de comprimento de membro inferior, falta de flexibilidade ou de força na região posterior, enfim, muitas coisas podem causar dor no joelho. Então, aí o cara, olha, tu para de correr e bota gelo. O gelo pode até diminuir a inflamação, a dor passa, mas o que está causando aquilo ali? Tá? Eu vou passar uns slides que é uma coisa só, uma coisa que eu vou fazer. Bom, e aí então chegado o período de competição, o que que a gente vai ver aqui? O atleta vem, então, ele já estabeleceu a sua forma física através da fase básica e da fase específica, e aqui então ele faz ele mantém essa forma física, mas ele vai dar uma certa reduzida no seu treinamento. E aí tu vai tentar uma fase competitiva, né, que ela se divide em duas, que é a pré-competitiva e a competitiva. Aí muitas vezes se usa nessa fase pré-competitiva algumas competições sem importância para ver como é que o atleta está. Também por uma questão de um certo ajuste psicológico ali, tá? Muitas vezes isso serve para fazer com que o atleta relaxe um pouco. Eu já comentei com vocês, quer dizer, quando o atleta compete muito pouco, a competição se torna uma coisa de outro mundo para ele, uma coisa extraordinária, e isso aumenta muito a ansiedade. Então, quer dizer, fazer competições que não têm tanta importância assim, dá uma certa relaxada no atleta e acostuma a cabeça dele mais com essa realidade de que, olha, competir é uma coisa que é normal. Para mim, não é uma coisa que eu faço uma vez por ano só. Então, a gente vai conseguir fazer um certo ajuste psicológico também nessa fase aqui. A gente fala o seguinte, olha, não é a hora agora de querer fazer grandes coisas no treinamento, no sentido de querer ganhar muito mais condicionamento, tá? Então, o que podia ser feito já foi feito. É mais fácil, na verdade, tu cometer algum erro por excesso nesse momento, tá? Então, a gente costuma dizer assim, olha, nos 14, 15 dias que antecedem uma competição, não tem nada que tu vá fazer ali que vá, em termos de treinamento, que vá te deixar um rendimento muito melhor. Mas tem coisas que tu pode fazer que podem arruinar com o teu rendimento, tá? Então, sempre assim, olha, o que tinha que ser feito de verdade em termos de volume de treino, de melhoria de técnicas, isso já foi feito, agora vem a fase, então, mais de aproveitar, então, esse condicionamento, tá? Então, então, o grande foco, olha, é a hora para tu te cuidar para não te machucar, tá? Então, é aqui dentro que vai ter a fase de polimento, por exemplo, em que a gente vai fazer com que o atleta fique psicologicamente mais leve, se preparando para a competição. O fato dele descansar um pouco mais geralmente melhora um pouco a técnica dele, melhora um pouco a economia dele, tá? Ver se tem algum pequeno ajuste a se fazer em relação à tática, por exemplo, quando se chega perto disso aqui. Tá? Mais ou menos isso. E aí, esse período depende muito de que esporte a gente está falando, tá? E tu tens esportes que a fase de competição ela é extremamente longa. Tá? E aí, assim, por exemplo, se vocês olharem o futebol profissional, eles têm uma fase preparatória lá no início do ano e depois os times ficam aptos a competir durante, sei lá, 8 meses por ano. Claro, quando eu falo de time, tem aquela questão que nem todos os jogadores vão jogar todas as partidas, o cara pode ter o time A e o time B, por exemplo, mas enfim, o time como um todo está apto a competir durante vários meses por ano, tá? Então, o período competitivo é bastante prolongado. Há outros esportes já tem um período competitivo que depende de outras condições, tipo assim, os esportes no gelo, por exemplo. Todas as competições de esporte no gelo, os importantes, acontecem na Europa e Ásia durante o inverno deles. Então, eles não têm como ter um período competitivo maior do que é o inverno. Eles não têm como competir durante o ano todo, porque as competições acontecem lá
nessa fase do ano, quer dizer, entre os meses lá vamos dizer, de final de outubro a início de março, mais ou menos, vão acontecer as competições importantes de esporte no gelo, e é isso aí. Então, o período competitivo deles não pode passar desse tempo, tá? E o livro do Bompa, aquele livro de capa vermelha, que diz periodização, traz esse resuminho aqui de como seriam esses períodos, então, preparatório, competitivo e a transição. Então, dividindo o preparatório um geral específico, depois o competitivo em pré-competitivo e a competição principal, e depois tu tens lá a fase de transição. E aqui só algumas sugestões assim de capacidades físicas ou o que se deveria objetivar, enfim, em cada um desses períodos aqui, tá? Bom, e aí, pessoal, esse período de transição, então, que é quando a gente saiu da fase competitiva, quer dizer, ó, passou a competição importante, tá? Então o atleta vai ter uma fase em que ele vai se recuperar bastante. E para que isso serve aqui? Isso serve tanto para que ele não siga se desgastando, que faria com que ele entrasse no overtraining, mas principalmente para que ele se recupere de uma forma que ele vai começar a temporada seguinte mais descansado. E aí é um descanso tanto físico quanto mental, tá? O que se faz? Uma redução muito grande dos treinos, é tipo o cara que vinha treinando 25, 30 horas por semana, vai começar a treinar 4, por exemplo, 4 ou 5, tá? Não se recomenda descanso total. Ele pode treinar mais até, mas desde que não seja a modalidade específica, quer dizer, muitas vezes se faz outras atividades, então o sujeito é tenista e na fase de transição ele gosta de nadar, por exemplo, tá? Ou o sujeito é esquiador e na fase de transição ele gosta de remar, sei lá, alguma coisa assim, porque manter o corpo ativo, mas descansado, que é o dia a dia dele, a modalidade específica, tá? A gente usa o termo cross-training, quer dizer, faz alguma coisa que te mantém em atividade, mas que não seja exatamente o teu esporte. É uma fase também, olha, tu vinha lá competindo, empurrando com a barriga uma certa lesão, agora é a hora de começar a olhar para ver se tu vai conseguir, ou o que tu vai fazer em termos de curar isso aí, tá? Porque eu acabei de xingar muito o atleta amador que segue competindo machucado, né? Mas a gente sabe que essa é uma realidade do atleta profissional e por razões diferentes, pessoal, tá? Então, assim, ó, enquanto o atleta amador deveria ter no esporte uma questão de lazer, uma questão mais lúdica, de saúde, etc. e tal, a meu ver, eu não vejo sentido num atleta amador ficar competindo e treinando muito, estando com uma lesão que ele precise curar, tá? Agora, no mundo profissional, isso é outra coisa, porque aquilo é o trabalho do sujeito. Então, assim, olha, ele vai dizer, olha, eu não tenho como dizer agora, eu cheguei na minha fase mais importante da temporada que eu preciso estar rendendo, que eu preciso ganhar disso aqui, depende do meu contrato para o ano que vem. Então, assim, sim, time top de remédio vai e compete. Tá? Mas, assim, é diferente, porque a gente fala assim, ó, esporte de rendimento não tem nada a ver com saúde, tá? A população normal aqui, o amador, o sujeito comum, consegue utilizar o esporte para lhe trazer saúde. No alto nível, no rendimento, no lado profissional, o sujeito tem que ter um corpo que está rendendo bem. Se ele está com dor ou não, se ele está tomando remédio ou não, isso é uma questão que ele vai ter que decidir, julgar, claro, dentro do que é legal em relação à utilização de remédios, né? Então, a gente tem já esse ano agora teve caso de um ciclista que foi afastado por estar usando tramadol. E aí, tá, mas tramadol é um anestésico que se usa mais em ambiente hospitalar, tipo pós-cirúrgico, o troço é um coice, assim, uma coisa, anestesia. Para que esse cara quer se isso não aumenta o rendimento? Por quê? Ele devia estar com uma baita dor, porque esse tipo de anestésico também te deixa meio anestesiado, no sentido de que tu assim, olha, eu tenho que pedalar 6 horas, eu vou me. Não é cansar menos, mas a dor que começa a vir, tu vai sentir um pouco menos. Então, não é um doping que vá aumentar o rendimento, mas ela te anestesia, por exemplo, e pode ser também, quando tu está precisando competir lesionado, por exemplo. Nada a ver com saúde, tá? Mas é um mundo profissional que a gente sai da área de saúde e a gente cai numa área que tem mais a ver com a necessidade por estar sempre rendendo. Então, a gente tem essa necessidade aí de destrenar, que é do atleta passar da fase de máximo rendimento dele para perder condicionamento para começar uma nova temporada. E está aqui o Ronaldinho aqui, porque o futebol era um esporte
Isso mudou um pouco de hoje em dia, mas o futebol era um esporte que era muito conhecido por ter essa questão aí do destreno dos atletas, e os atletas voltavam, se apresentavam aos seus times depois para voltar a competir com 10, 15 quilos a mais do que o cara encerrou a temporada passada. Por quê? Porque culturalmente, claro, o sujeito, olha, a partir de amanhã é férias, e o cara vai para a gandaia, churrasco, cerveja só, assim, e aí o cara fica lá quase que um mês parado, tu pega um corpo que estava sendo muito desgastado diariamente, o cara fica parado completamente, o cara fica com uma alimentação totalmente desregrada e o cara ganha lá, em um mês e pouco, um mês o cara ganha vários quilos. Aí o cara volta barrigudo para o time dele, bom, então passou a fase de transição de uma maneira equivocada. Tá? Então, na Europa, por exemplo, há muito tempo que alguns jogadores têm esse de comportamento. Mesmo quando o time dá férias para o sujeito tem um personal trainer, alguma coisa desse tipo, que mantém ele condicionado. Porque, olha, é transição do futebol, eu estou destreinando futebol, não estou mais participando de treinos regulares com o meu time, mas eu não posso pegar o meu corpo agora e botar um ralo abaixo. Olha, eu preciso me manter para quando eu me reapresente ao time na próxima temporada, a minha condição física geral esteja boa, porque eles precisam de mim em seguida para estar jogando de verdade, tá? Então, essa questão da necessidade do destreno, pessoal, é muito fácil de entender, porque a gente não consegue ficar melhorando de rendimento de maneira indefinida, tá? Então, tu vai ganhando rendimento, só que tu vai chegar num ponto máximo lá que, olha, hoje em dia, pelo teu sexo, idade, tempo no esporte, etc e tal, chegaste no teu rendimento máximo para essa temporada. Ficas algum tempo ali e precisa afundar depois. Tu não vai seguir aumentando. Se tu tentar seguir castigando o atleta com cada vez mais treino para ver se ele vai render cada vez mais, ele vai entrar em overtraining com certeza. Tá? E aí, então, quando a gente passou desse rendimento máximo e a pessoa se recuperou, ele vai, então, recomeçar a temporada muitas vezes num patamar diferente, e aí sim, naquela temporada, ele vai poder chegar num rendimento mais alto. Tá? Então, pena eu não ter um quadro aqui, mas é que o atleta ele vai ganhando condicionamento, e aí, acabada a temporada, ele perde um pouco. Só que quando ele começa a temporada seguinte, ele está num nível mais alto que ele começou aquele ano anterior já. Então, a tendência é que durante a vida esportiva dele, ele vá subindo de rendimento ao longo de 10 ou 15 anos, né, por exemplo. E depois, sim, depois ele já vai começar a arrumar para a aposentadoria. Mas, enfim, é que ele vai fazendo esse ciclo aquele mesmo ciclo que a gente fala de fadiga e recuperação, que a gente fala no curto prazo, que diz, olha, alguns dias de desgaste, aí o sujeito se recupera, né? E ele volta num nível superior que ele estava. Isso também acontece de uma maneira mais macro, de uma maneira mais longa em termos de tempo. Quer dizer, olha, tu vai fazer aqui esses 8 ou 10 meses desse treinamento, tu vai chegar no teu pico. Aí tu vai destreinar um pouco e tu vai voltar na temporada seguinte, mas num patamar acima do que tu começasse o ano passado, por exemplo, tá? Que é o que se deseja com o atleta quando ele está rumando para o alto nível e está se mantendo num alto nível, tá? Isso eu já falei também. Então, não é só uma questão física, tá, pessoal? Também tem uma questão psicológica, porque a carga competitiva é muito pesada psicologicamente e dar férias para o atleta é uma coisa que faz bem para a cabeça, principalmente evitar problemas de saúde mental que estão bastante divulgados hoje em dia no sentido de esgotamento mental que alguns atletas têm. Uh, Bom, já falei, aí, o que que essa segunda parte fala? Justamente, aquele teu ápice que tu chegou, ele é o ápice para aquela temporada, tá? E aí, depois que tu chegou nesse ápice, tu vai precisar baixar. E aí o atleta precisa entender que, assim, ó, os objetivos que se tem para uma temporada, eles podem ir sendo alterados de um ano para o outro, tá? Porque, olha, para esse ano agora, o objetivo é esse aqui. Tá? E ano que vem, não. Ano que vem pode ser maior o teu objetivo, ou não, ou pode ser manter, tá? Então, assim, a gente vê assim, quando tu olha a vida esportiva de um atleta, tu vai ter lá um período dos primeiros 10 a 15 anos em que ele está competindo no alto nível, que ele vai estar sempre tentando subir, 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 subir. Ele vai chegar num ponto que ele vai estar estabilizado, vamos dizer, de 5 a 10 anos que ele vai estar, né, estabilizado, no que seria, olha, esse aqui é o meu platô de rendimento,
e depois disso ele vai, ou ele se aposenta bruscamente, ou ele vai, na verdade, vai piorando de condicionamento ao longo dos anos até que ele vai decidir se aposentar, por exemplo. Ah, eu tenho recém uma aposentadoria esse mês agora, considerado o maior ciclista que o Brasil teve até hoje, chamado Henrique Avancini, um atleta de mountain bike, bicampeão mundial, e ele decidiu se aposentar e ele ganhou um mundial agora na Escócia e se aposentou tipo 15 dias depois. Eu estou saindo de cena como ciclista profissional. Tem gente que sai no ápice e tem gente que vai, chega no ápice, fica um tempo lá, vai afundando depois e depois que se aposenta. Isso é uma questão muito pessoal do que o atleta está pensando em relação à sua vida. E essa fase de transição em amadores, pessoal, tem muito atleta amador que não tem como profissional aquela questão de eu tenho a competição mais importante. Mas o cara gosta de competir ao longo do ano em várias provas, tá? E não tem muita, olha, até tem algumas que ele quer um pouco melhor que outras, mas ele não tem uma coisa assim, olha, eu preciso vencer aquela prova por causa de um contrato ou alguma coisa assim. Então ele vai competir bastante ao longo do ano, querendo se sair mais ou menos bem em todas, por exemplo. E aí esse atleta fica meio nebuloso como é que seria uma fase de transição, já que ele não tem essa coisa de subir, 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 chegar num ápice e competir, né? Mas mesmo assim, mesmo um atleta amador, é preciso entender que tem que ter algum tipo de férias para ele descansar um pouco a cabeça, principalmente, né, também, tá? Então, assim, eu sempre fiz isso com as pessoas que eu treinei até hoje, pelo menos 15 dias no ano. Então, assim, ó, eu, na verdade, escolhia. Como é que eu escolhia? Geralmente eu vi o calendário, assim, olha, quando é que a gente vai ficar no maior período sem provas, por exemplo, tá? Não necessariamente isso é fim do ano, não necessariamente isso precisa ser em dezembro para juntar, sei lá, com o Natal e com o Réveillon, uma coisa assim. Mas, assim, olha, digamos, vamos pegar um esporte que o cara, olha, de junho a início de agosto não tem nenhuma competição. Cara, quem sabe encaixar umas férias aqui, por exemplo, só para a pessoa dar uma certa descansada, tá? Então, mas enfim, mesmo que o atleta amador não tenha essa característica de ter um calendário tão organizado, ter uma competição que se destaque muito em relação às outras, é preciso que o atleta amador também descanse um pouco e tire umas certas férias, tá? Porque a gente nem percebe, mas vai causando desgaste, assim, e até a própria relação atleta-treinador, olha, cara, me esquece um pouco, tá? Vamos ficar sem se falar por uns 20 dias, assim, vai ser bom para os dois lados, e depois o atleta volta com mais vontade, tá? Isso é bastante comum acontecer. Nem todo atleta amador aceita. Tem atleta amador que acha que tem que treinar 365 dias por ano, tá? Ah, vou dar uma pausa aqui, depois eu volto a fazer uma segunda etapa com um ciclo de treinamento. Opa.